Olá, professor. Me chamo Robson Marques, sou da turma de transferência de calor e damos aqui continuidade ao pré-projeto número 3. Se trata da análise crítica de um trocador de calor de um refrigerador residencial. O primeiro ponto é falar sobre o equipamento utilizado. Aqui estamos com a foto selfie do meu equipamento, uma imagem ilustrativa que está logo abaixo e o meu trocador de calor é a geladeira Electrolux modelo DW42X. Primeiro ponto, que se trata do capítulo 7, coeficiência de transferência de calor externo médio e análise do fluxo de calor. A gente adota a situação de escoamento cruzado com feixes tubulares, como é mostrado no incrópero. E a gente estima o coeficiente de convecção externa quando há uma convecção forçada, como a gente vai mostrar na figura que está logo abaixo, no próximo slide. Que teríamos apenas uma fila com 18 tubos espaçados. No caso, conforme alinhado em sala de aula, a gente deve utilizar a velocidade constante que foi fornecida para esse projeto e o projeto anterior, de 2 metros por segundo. O primeiro ponto é calcular um novo número de Reynolds e adotar o sistema com um único tubo horizontal, utilizando todo o seu diâmetro e comprimento nos cálculos. O primeiro ponto é a imagem tirada do próprio livro, para demonstrar como é o fluxo, as convecções e como é o espaçamento e a localização desses arranjos, desses feixes de tubos alinhados, a espaçatura, toda a região como fica, que é mostrado nessas três figuras. E como falei, o primeiro ponto é calcular o novo número de Reynolds. A gente vai obter com algumas propriedades, exceto o PRS e a temperatura infinita. Primeiramente, só explicando um pouco, a viscosidade é dada pelo coeficiente de μ sobre P. E no Reynolds é utilizado como velocidade, diâmetro e viscosidade. Obtido o valor de 621,8 e a posterior a gente calcula o número de Nusselt a partir da expressão que é informada logo abaixo, que é Nusselt igual a C1 vezes Reynolds máximo vezes Prandtl elevado a 0,36 vezes Prandtl sobre PRS elevado a 1/4, no qual Prandtl é CP vezes μ sobre K. Como a gente tem apenas uma fila de tubos, devemos utilizar um fator de correção, de modo que ao acrescentar uma constante, a gente vai obter a equação que é demonstrada logo abaixo. Valores. Os valores de C e M, que são as constantes, estão listados nas tabelas no livro. E a partir disso, Church e Bernstein propuseram uma única equação que cobre toda a faixa de Reynolds no quadrado a dado disponível, e assim como uma ampla faixa de Prandtl. E a partir da recomendação de Reynolds-Prandtl, a gente possui uma forma de relação de Zukowska, que é dada logo abaixo, que é essa, e a gente vai utilizar os valores que são encontrados nessas duas tabelas. Logo após isso, a gente encontra um Nusselt de 7,96 aproximadamente. O coeficiente de transferência de calor por convecção ele é determinado por dados experimentais através da lei do resfriamento de Newton. A gente tem a lei que é Nusselt igual a H vezes D sobre K, e a gente adapta ela a partir de tendo o Nusselt para encontrar o coeficiente de transferência de calor. No caso, o valor obtido é 44,07 watts por metro quadrado do Kelvin. E a partir deste, a gente vai utilizar para calcular a troca de calor, a taxa de troca de calor, dada por essa equação, que é igual a U, coeficiente global vezes área externa vezes ΔT. Como o fluido passa por uma grande variação de temperatura, à medida que ele escoa através dos feixes de tubos, a gente vai utilizar a diferença de temperatura logarítmica. Para determinar essa variação, precisamos calcular a temperatura de saída, no qual é demonstrado pela fórmula que é demonstrada nesse slide, com essa equação igual à exponencial desses fatores, qual a gente encontra 30,12 graus Celsius, e fazendo o ΔT, sendo a temperatura logarítmica, a gente encontra ΔT de 24, aproximadamente graus Celsius. No caso, a partir de esses valores obtidos, a gente recalcula a resistência térmica por convecção externa e vai utilizar os valores de outras resistências que já foram obtidas nos projetos anteriores e encontramos o U igual a 44,01 watts por metro quadrado Kelvin. A gente obtém esses valores, né, que é inferior a 106 watts necessários. Caso consideramos o efeito das aletas, a gente tem um novo valor para resistência de convecção externa, que é o 219,7 watts por metro quadrado Kelvin, e o Q bastante alto, de 964,7, que cumpre a demanda pretendida. A gente encontra a resistência equivalente utilizando de forma semelhante a entrega 2, e subsequentemente o 0 e o Q0, que foram inscritos acima, no qual a gente encontra o Q de 193,2 watts. Para ficar de forma mais precisa, a gente utiliza o software ES com todas as formas, todos os dimensionamentos, temperaturas e variáveis que a gente vai utilizar. A gente obtém os seguintes valores. Capítulo 8.
Ao lidar com escoamentos internos, é importante estar ciente da extensão da região de entrada. E para isso a gente vai determinar se o escoamento é laminar ou turbulento. E para isso utilizamos o número de Reynolds, que é dado por essa forma, 4μ sobre πd 4m sobre πdmi, sendo a velocidade média do fluido da seção transversal, sendo o μ, né? E o d, diâmetro do tubo. E em escoamento plenamente desenvolvido, o número de Reynolds crítico corresponde ao surgimento de uma turbulência. Ou seja, o Reynolds vai ser aproximadamente 2.300, faixa crítica. A gente obtém esses valores, provavelmente na transição da turbulência, se dá no início da camada limite. Eu vou mostrar na figura a seguir, que fica mais fácil de compreender. E essa expressão está baseada na premissa que o fluido entra no tubo oriundo de um local convergente e arredondado, sendo esse caracterizado por um perfil de velocidades aproximadamente uniforme. Essa é a figura que determina a divisão das camadas. Por exemplo, a gente tem a região de entrada fluidodinâmica e a região plenamente desenvolvida, com a região de escoamento sem os efeitos viscosos e a região da camada limite, que essa região é a transitória. E o desenvolvimento de uma camada limite fluidodinâmica laminar em um tubo circular. Próximo ponto é os cálculos e as suas relações. A gente tem a relação de L sobre D maior que 10, no qual a gente conta 3.268 no valor. Próximo cálculo é o de Reynolds, que a gente obtém 37.861. E comparado com o Reynolds Critz, 2.300, temos um escoamento turbulento nesse caso. Logo, a gente vai calcular o número de Nusselt utilizando a seguinte expressão. Nusselt igual a 0.023 vezes Reynolds elevado a 4 quintos vezes Prandtl elevado a n, onde n é igual a 0.3, e calculando o número de Prandtl para a temperatura média, chegamos em Nusselt de 108,4. Para encontrar o coeficiente de convecção interna, também é a mesma relação que utilizamos no capítulo 7, só a readaptação, e a gente vai obter os valores para cálculos separados. Por exemplo, a gente vai calcular, como foi pedido, o coeficiente de convecção para líquido saturado e vapor saturado. No caso, o nosso Q obtido vai ser para vapor saturado 375 aproximadamente watts e para líquido saturado 355 watts aproximadamente. Quando consideramos a resistência de convecção externa corrigida para incorporar os efeitos das aletas, a gente chega em valores um pouco mais altos, qual o Q de vapor saturado é 619 watts e o de líquido saturado 548,01 watts. O que atenderia facilmente a demanda requerida, de 106 watts, e os valores para resistências, excluindo a de convecção externa, foram calculados a partir da demanda requerida, conforme foi mostrado nas sessões anteriores. E essa aproximação é o que explica a diferença de valores encontrados, a grande diferença, né? Mais um ponto que sempre vou mostrar os cálculos que foi feito no ES, utilizando gás, as áreas, as variáveis e formas que eu utilizo, com os valores logo à direita. E o próximo ponto do capítulo 9, que a gente vai verificar se a camada limite é laminar ou turbulenta, com o número de Rayleigh, considerando que o caso se aproxima de um cilindro horizontal longo. No caso, a gente vai utilizar a relação de Grashof, que é como se fosse o quadrado de número de Reynolds, de certa forma, que essa é a equação demonstrada, e o número de Grashof é a medida da razão entre uma força de empuxo e as forças viscosas que atuam no fluido. A gente vai utilizar, para inferir de forma um pouco mais apropriada, a correlação de transferência de calor, usando a lei de resfriamento de Newton para o coeficiente convectivo local, H, qual o número de Nusselt vai ser representado por essa forma, de Hx sobre K, e usando a lei de Fourier para obter o Q de duas linhas, expressando o gradiente de temperatura em termos de termos de rendimento, a equação com T vai ser demonstrada dessa forma, com Grashof sobre 4 elevado a 1/4 vezes G Prandtl. A gente vai obter os seguintes valores logo a seguir. O que confirma que o gradiente de temperatura dimensional na superfície é uma função em número do Prandtl, que é o G Prandtl. E essa dependência fica evidente na figura demonstrada no livro e foi determinado numericamente para valores selecionados de Prandtl. Nossos valores obtidos para uma temperatura de 42,25 graus, a gente vai obter o Rayleigh de 232,5, Prandtl de 0,72 e Grashof 320. Com isso, a gente pode calcular a camada limite do escoamento, pode ser considerado laminar. Sabendo disso, o nosso Nusselt médio, que vai ser utilizado nessa fórmula que é demonstrado logo abaixo, a gente vai obter lá na frente no ES, vou mostrar o valor direitinho, e a gente vai sempre ter essa relação com uma convecção vertical, né?
vai utilizar placas verticais. E o número de Rayleigh crítico, a gente vai obter ele logo a seguir. E a gente vai observar que as camadas limite de convecção natural não estão restritas com o escoamento laminar, como na convecção forçada. É uma outra visão de projeto, sabe? Logo, a gente vai obter em meio de condição, a gente vai obter coeficiente convectivo local, substituindo o número de Grashof local que foi calculado, a partir dessa fórmula, e o coeficiente convectivo médio em uma superfície de comprimento L. Depois de ser integrado, a gente obtém essa fórmula com HL sobre K, que são os nossos valores obtidos. Coeficiente de convecção externo médio, 9,86. Utilizando para as outras resistências encontradas em projetos anteriores, a gente vai obter o de 9,86 e o Q de 43,26 watts. E considerando os efeitos das aletas, nosso coeficiente global é 12,44 e o nosso Q 54,6. Podemos perceber que o coeficiente de convecção externo, que nos retorna de um trocador de calor mais próximo da demanda, é o coeficiente de convecção obtido pelo método de feixe de tubos, pois leva em consideração uma maior proximidade com a realidade do sistema. O erro nas estimativas se dá por conta de termos considerados cilindro maciço ao invés de um tubo. Aqui, como eu falei, são os cálculos obtidos no ES, com todas as fórmulas, todas as variáveis que utilizamos nessas questões. E é isso. Grato pela atenção.